Boa noite. Opinião em debate desta noite tem um tema muito interessante e de interesse de milhares de goianos, de brasileiros. Não aprovados na OAB têm chance de atuar como paralegais ou como assistentes técnicos? Para discutir esse importante assunto, estão em nossos estúdios os seguintes profissionais. O Dr. Carlos André Pereira Nunes, ele é conselheiro da OAB de Goiás e presidente da Comissão de Ensino Jurídico da OAB. O Dr. Walter Marques Siqueira, advogado do escritório Marques Siqueira e debatedor do Jornal do Sucesso 98,3 FM, que vai ao ar de segunda a sexta-feira. E o Dr. Witter de Siqueira, que é especialista em Direito Internacional. E também o Dr. Habib Tamier Badião, advogado, também participante do Jornal do Sucesso, de segunda a sexta-feira, 98,3 FM. E grande advogado aqui em Goiás. Bom, os nossos telespectadores podem e devem participar pelos seguintes telefones, 3201-7688 e 3201-7708, que vão estar aí na telinha para servir. Vou começar aqui com o Dr. Carlos André Pereira Nunes, se ele pode responder, sob o ponto de vista da OAB, a pergunta do programa. Não aprovados na OAB têm chance de atuar como paralegais? Bem, eu dei esse nome paralegais porque eu não conheço outro, que nos Estados Unidos chama paralegal, né? Paralegal, né? E eu estou, assim, fazendo a tradução livre, né? Pode ser um outro nome qualquer, não sei. Mas tem condições de não aprovados atuar como assistente do advogado, qualquer coisa do gênero? Como é que a OAB enxerga isso? Boa noite, Rosenval. Boa noite aos colegas advogados que aqui estão. Boa noite ao telespectador no Opinião e Debate. Inicialmente, você falou a respeito do nome paralegal em inglês. Como professor de língua portuguesa, de redação jurídica, também que sou, o próprio nome já desqualifica o aspecto da própria profissão. Quando se pega esse prefixo para, que está, Rosenval, o para significa parecido com. É o mesmo para de paramédico. É parecido com o médico, mas que não é necessariamente um médico. Bem, como é que a ordem vê isso? O Conselho Federal tem feito manifestações, da mesma sorte o Conselho do Estado de Goiás, a pessoa do Dr. Henrique Tiburcio, opiniões contrárias a respeito disso que ainda o telespectador tem que perceber, que é um projeto de lei, não se trata ainda de uma lei. É um projeto, eu não sei de qual deputado que é, mas é um projeto. De um deputado do Rio de Janeiro, Sveito. E o objetivo desse projeto é dar continuidade ao estágio jurídico. Significa dizer, aquele que teoricamente não consegue passar no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, e há uma justificativa para isso, e nós iremos nos aprofundar do porquê da justificativa do projeto de lei em relação a isso, ele poderá, teoricamente, exercer atividades que sejam de advogado, da mesma sorte como o fazem os estagiários, agora, na presença e por auxílio, como você mesmo colocou, de um advogado. A Ordem vê com maus olhos o Conselho Federal, embora haja algumas seccionais, como a do Rio de Janeiro, que têm se mostrado de maneira positiva isso, mas a Ordem vê com maus olhos, principalmente pela própria justificativa, que é sobre o que eu irei falar posteriormente. O projeto tem sido questionado em termos de justificativa em si. Ok, nós vamos discutir isso com maior profundidade, só para introduzir ao tema. Dr. Walter Marques Siqueira, o senhor, como um excelente advogado que atua em Goiânia, como um profissional de advocacia, o senhor vê isso como ameaça aos profissionais que estudaram e passaram na OAB? Como que um advogado atuante vê essa questão? Bom, primeiro, boa noite. Olha, meu escritório vai fazer 20 anos. E uma dificuldade que a gente sempre teve foi da continuidade de um estágio em que, por um ou outro motivo, a pessoa simplesmente não passa na ordem, não passa no exame de ordem. Ele não pode ser advogado, ele só é bacharel. E a gente não poderia ter uma continuidade. Na prática, eu vejo com olhos positivos com relação a essa nova possibilidade, que pode, eu não digo que vai inserir no mercado pessoas que não querem advogar, que não têm o dom para isso, que não se interessam pelo direito ou pela advocacia, que simplesmente são bacharéis. Mas aqueles que continuam e não passaram no exame de dezembro, vão passar de repente em fevereiro ou em abril, podem ter uma continuidade dentro do seu escritório de uma forma legal. Me parece uma iniciativa interessante, ao contrário do que a OAB entende como prejudicial, criando uma subcategoria de advogados. Eu entendo que advogado é o que
é habilitado pela OAB para advogar. Se não, é só bacharel. E eu acho que como bacharel não haveria problema nenhum de ser um paralegal. Okay. Bom, doutor Witer de Siqueira, evidentemente que o senhor que é especialista em direito internacional e atua também nos Estados Unidos, não é isso? Correto. Nós conversamos brevemente ali. Eu morei nos Estados Unidos por 10 anos e 6 meses, conheço um pouco por ter convivido ali, e nos Estados Unidos é visto com muita naturalidade o paralegal, né? Que é uma pessoa que inclusive, às vezes, nas poucas oportunidades que eu tive de ir no escritório de advocacia por uma razão Y ou X, eu conversei com esse profissional e depois ele fez uma triagem e disse, não, isso aí não, é bobagem você conversar com o advogado, perder tempo, cobrou. Foi interessante que cobra, né? 15 minutos, 20 minutos, meia hora, o americano cobra mesmo. Mas ele é que fez a triagem para saber se meu caso era um caso interessante de tocar e, se fosse, ele passaria para o advogado, né? Como que o senhor vê esse caso aqui? O senhor acha que nós podemos trilhar o mesmo caminho do americano? Temos realidades diferentes? Como é que o senhor enxerga? A realidade é um pouco diferente pelo fator de que o paralegal dentro dos Estados Unidos, ele vai a uma faculdade, ele estuda 4 anos para se tornar um auxiliar do advogado. O projeto brasileiro coloca o paralegal ao nível de advogado. Aí eu sou contra, porque quando abrimos nosso escritório no Brasil, eu não sabia que não existia o paralegal. Então eu sou a favor, contanto que ele esteja dessa categoria, que ele vai auxiliar ao advogado. Ele não vai dar conselhos jurídicos, ele não pode, ele vai fazer a triagem, como foi dita, e ao mesmo tempo ele vai preparar o processo per si. Ele prepara o processo e entrega para nós advogados já degustado. Por quê? Porque a hora de trabalho do paralegal, ele é menos de 1/3 do valor do advogado. Hoje um paralegal está cobrando, dentro da realidade da Califórnia, $65 por hora. Um advogado, normalmente $300 por hora. Dependendo dele, né? Dependendo dele, exatamente. Então, eu sou a favor, contanto que modifiquemos que o paralegal vá à faculdade e estude para ser paralegal. Não, mas desculpa interrompê-lo, mas o advogado que foi à faculdade, estudou 5 anos aqui, ele então estaria tão apto quanto a pessoa que foi estudar para menos Estude e passe na OAB. Hã? Esse que não passou, estude mais. Estude mais. Estude mais. Quer dizer, então, só para o telespectador se situar na sua posição, o senhor então preconiza que a pessoa que queira ser paralegal, ele tem um curso só para isso, a pessoa não vai ser advogado jamais. Jamais. Vai ser paralegal. Paralegal, a então, faculdade dele... Por favor, que ele seja digamos assim, eu vou usar um termo aqui que não é apropriado, mas pode até ser. Ele seja um técnico universitário. Ele Correto. Não vai ser, não é? Só para poder entender. Tá bom. Habib Tamier Badião, grande Badião. Como é que você enxerga isso, Badião? Você que sempre fala as coisas na lata, assim, você acha que isso vai... Eu lutei durante quase 20 anos para acabar com o exame de ordem. Você lutou? Ganhei muitas liminares, foi a revogação da resolução 02 da OAB federal e tanto da OAB estadual, foram motivados com o trabalho meu, sempre abominei o exame de ordem, tenho raiva de qualquer tipo de prova para mim não prova nada, é coisa de militar, é coisa paramilitar inserida no ensino brasileiro, e nós achamos muito que é uma das coisas mais, uma excrescência tal de prova. Aluno que sabe às vezes matéria vai para a prova e não consegue colocar aquilo que sabe, porque o professor também não sabe puxar do aluno o que ele sabe. O ensino militar, paramilitar, instaurado no Brasil em 1911 por Rivadavia Correia, que o Capeto tenha, esse caboclo veio e mudou o ensino brasileiro, enfiou o exame de vestibular, enfiou o exame de admissão, criou uma escola paramilitar, transformou todo mundo em adestrado, não tem educação no Brasil, nós estamos adestrando crianças, tudo parecendo animal, adestrando cachorro, adestrando vaca, adestrando macacos, adestrando alunos. Chega todo mundo, depois quer ser profissional. Aí a ordem, no desespero, a ordem criou o exame de ordem, para poder selecionar um pouco essa corrente de gente que quer atuar no judiciário. Eu tenho um caso interessante. Lá atrás nós tínhamos a questão tributária e um aluno recém-formado,
naquela época não tinha exame de ordem, entrou no Supremo e fez uma petição mal feita, e o Supremo decidiu. E aquilo serviu para derrubar todos os processos de todos os colegas que estavam trabalhando e virou jurisprudência. É um incompetente, não tinha competência nenhuma para fazer uma petição, e de repente o ministro pega e despacha aquilo e vira um desastre. Bom, o que nós precisamos fazer? Precisamos realmente, a ordem está no desespero. Não queira você que a ordem quer manter o exame de ordem. Eu gostaria muito que o ensino brasileiro tivesse a altura para formar bons cidadãos, bons profissionais, mas nós não estamos tendo isso. A ordem está acuada e assiste desesperadamente as petições sem eira nem beira, sem protocolizadas no judiciário, e nós precisamos realmente dar um basta nisso tudo aí. O exame de ordem não é uma intenção da ordem dos advogados mantê-lo, mas está fazendo isso em contingência de quê? Da reforma Rivadavia Correia, que formou, adestrou e não educou. Então, nós estamos chegando profissionais não educados, mas apenas adestrados a fazer repetição, aquela decoreba que realmente é lamentável. Os advogados eruditos estão acabando, nós estamos assistindo a esse desastre que os tribunais estão recebendo. Então, só para resumir, Badião, se me corrija se eu estiver errado. Então, resumindo o seu raciocínio, o exame de ordem hoje é um mal necessário. É um mal necessário. Somos obrigados. Tá. Porque a ordem não precisa disso. Nós temos que ter outras coisas para cuidar. A ordem tem que cuidar das prerrogativas do advogado, a ordem tem que cuidar do estudo continuado do advogado, a ordem tem que avançar. E está avançando, graças a Deus. Nós estamos fazendo um trabalho fantástico. As comissões estão trabalhando, são mais de 1000 advogados envolvidos com a ordem. Não é só aquela diretoria que os nossos colegas votaram. Se você for lá ver, cada comissão tem 30, 40, 50 colegas envolvidos no aperfeiçoamento da categoria. O exame de ordem ainda é uma excrescência, mas nós precisamos mantê-lo. O dia que nós não precisarmos mais, com certeza, a ordem será a primeira a pedir a sua revogação. Ok, nós vamos para um breve intervalo comercial, voltamos já já, como os telespectadores perceberam, é um assunto palpitante, muitas perguntas já chegaram. Nós voltamos já já. Estamos de volta com Opinião em Debate, com o tema não aprovados na OAB. Tem chance de atuar como paralegals? O próximo programa, afinal, procurar um psicólogo é coisa de louco? Programa interessante, psicólogo hoje é uma coisa importantíssima. Muitos telespectadores estão pedindo a cópia do programa passado, um programa que nós falamos sobre visagismo, sobre aparência pessoal e tudo mais. Veio aqui o dono do Sul Beauty, um abraço para o Sul Beauty, que vai fazer aqui em Goiás o primeiro salão de nível internacional só para mudar a aparência ou manter a boa aparência do homem. Ele vai fazer uma coisa sofisticadíssima. Se todo mundo que quiser ficar bonitão aqui, igual o Dr. Walter Marques Siqueira, que as meninas falam que ele é bonitão, viu, Badião? Você não fica bravo não, porque as meninas do programa falam que ele é bonitão. Quem quiser ficar bonitão igual o Dr. Walter Siqueira, tem que curar um cirurgião plástico. Mas para ficar assim, mais ou menos, pode procurar o Sul, que ele vai lançar lá, né, Walter? Nós vamos lá. Inveja de homem é um negócio terrível, viu, Badião? Brincadeira, Dr. Walter. Aqui o Paulo, do Setor Central, Rosenval, o paralegal sabe menos que os advogados que passaram na OAB? Aí, doutor Carlos André Pereira Nunes, eu vou fazer cor aqui a algumas pessoas que eu conheço. O doutor Walter Siqueira disse isso, o doutor Felicíssimo, que é meu amigo também, o Badião. Existem pessoas que a gente conhece que às vezes ficam nos escritórios ou não, ou que dão até aula. Eu conheço um rapaz, por exemplo, que dá aula para pessoas passarem no exame da OAB e é considerado supra-sumo do professor e ele não consegue passar, por alguma razão, né? Então, tem sentido isso que o Badião falou, que às vezes tem pessoas que, por alguma razão, sabem muito direito, são eficientes naquilo que fazem e acabam não passando no exame da ordem por uma razão A ou B e fica por isso mesmo? Bem, na verdade, mais uma vez, como professor, eu posso dizer que não se trata de saber mais ou saber menos. A lógica é de ser ou não um profissional habilitado e, consequentemente, materializar isso por meio de um exame, que é absolutamente lógico, de um exame que tem lá, obviamente, suas falhas, mas que, pela lógica, eu compreendo como um exame bem feito
E dessa forma, Rosenval, o que nós observamos, mais uma vez eu quero colocar, é a justificativa do projeto. Nós vamos observar a justificativa do projeto. Quem ler a justificativa desse projeto, que repito, que não é lei, vai ficar horrorizado. Porque lá diz que o paralegal, ele existe em razão especificamente de uma má qualidade do ensino brasileiro. Então, se diz o seguinte, que aproximadamente 5 milhões de pessoas se formam hoje em Direito, ou seja, têm o grau de bacharel em Direito, e essas pessoas estão desempregadas e, portanto, sofrem um estelionato educacional. Então, nós temos que observar a razão de ser do projeto. A razão de ser é tentar auxiliar aquele que não consegue passar no exame da Ordem dos Advogados do Brasil a, teoricamente, ter uma profissão ao lado do advogado. Ao invés de corrigir a raiz do problema. Exatamente. Como presidente da Comissão de Ensino Jurídico, o que eu posso afirmar, e nós temos visitado as faculdades no Brasil, hoje, as faculdades de Direito são basicamente particulares no Brasil, são poucas as faculdades públicas. E algumas, sim, são faculdades muito boas, mas a maioria não tem a condição de exercer de maneira adequada o ensino. Não há, por exemplo, o aspecto ontológico, não se ensina, aquilo que o doutor Badião colocou, ao advogado aspectos ontológicos. Eu proferi uma palestra na UFG agora recentemente com um colega que é da Academia Brasileira de Letras e nós falávamos sobre crime e literatura. Olha a importância de saber esse aspecto. Talvez a ordem pudesse, de repente, cobrar um aspecto mais ontológico, como tem feito, tem cobrado, inclusive, filosofia, para que esse profissional, inclusive da área jurídica, pudesse ter um aspecto mais ontológico. Mas eu volto a ratificar, em todas as áreas jurídicas existe a necessidade de concurso público. A advocacia, é importante observar isso, Rosenval, a advocacia não é, sob qualquer hipótese, um meio. Muita gente pensa na advocacia como um meio para ser juiz. Pensa na advocacia como um meio para ser promotor de justiça. Mas a advocacia não é um meio para ser promotor de justiça. Não se faz, sob qualquer hipótese, não se tem a profissão para que posteriormente se vá ser juiz ou promotor. Essa é a lógica. Nós queremos que o candidato, da mesma sorte que passe no concurso para a magistratura, ele passe no exame da ordem e demonstre qualidade nesse exame da ordem. Okay. Essa é a lógica. Bom, eu percebi que o Dr. Walter, que a gente, pela fisionomia do entrevistado, você vê quando ele não está concordando, quando ele está, como mostrou no ar, o Dr. Walter falou, parece que o Carlos estava dando uma cutucada nele, assim. O que foi que incomodou tanto, Dr. Walter? Não me incomoda. Aproveitando, Dr. Walter, depois o senhor fala isso, o Miguel está perguntando se o Dr. Walter Siqueira emprega paralígos no escritório dele e quanto custa um paralígo no Brasil. Mas, por favor. Não, são questões de opiniões. Se você juntar 200 juristas, a primeira coisa que vai acontecer são 200 opiniões, né? Até que isso chegue a um ponto comum. O que eu não concordo é achar que o exame da ordem, eu acho necessário, ele demonstra que aquela pessoa está pronta para advogar. Não quer dizer que o que não passou é pior ou é melhor, ou sabe mais ou sabe menos, mas não está pronto. A advocacia não é só uma sala de aula, a advocacia não é só atender um cliente, a advocacia é muito mais do que isso. Você defender uma pessoa por 12, 13, 15, 20 anos é muita responsabilidade. Você tem que saber o que está fazendo. Por mim, eu acho que o advogado ele tem três estágios para ser um bom advogado. Primeira cobrança que ele vai ter é fazer uma faculdade. Infelizmente, nem todas são boas. Nem todas são boas. Eu tive o privilégio de formar na faculdade pública, a federal, numa época que o ensino era mais aprofundado, né, mais, digamos assim, você exigia um pouco mais de cultura jurídica, pelo menos, para se formar. O segundo, o exame de ordem. Você precisa comprovar para a sociedade, falar, olha, eu sou habilitado para isso. E o terceiro é o mercado. Não adianta alguém achar que vai passar no exame de ordem amanhã e vai se tornar advogado e está feito na vida. Não, o mercado mata. Tanto que eu sei de pessoas que realmente, por alguma razão, nada me convence que não compraram alguma coisa. Rosenval, porque não é possível. Você não sabe nada de passou no exame da ordem. Eu não conheço quem queira ser advogado que não tenha passado no exame de ordem. Que demore 1 ano, 2, 3, mas passam. Quem não quer, quem já desistiu, não estava sequer preparado para encarar a primeira dificuldade da advocacia. Porque não é fácil. O glamour, que todos veem em filmes, pode até acontecer, mas para uma minoria. Então, o que eu discordo é nós não temos faculdades boas, a maioria são ruins, são péssimas. Você conversa com um candidato, dá tristeza, mas é a nossa realidade. O que está em jogo
se quem formou e não conseguiu passar no exame de ordem agora, mas quer ser um advogado e vai continuar tentando, vai se preparar para isso, se ele pode ou não continuar trabalhando dentro do escritório de advocacia, porque não tem essa categoria lá dentro. Ok. Nós temos a categoria, tem um estagiário e tem um associado. Pode ser um empregado, mas aí você começa a onerar muito a estrutura. Precisamos falar sobre um aspecto, se for possível, que é, bem, esse paralegal não tirará, teoricamente, o emprego do advogado? Claro que isso não, que ele não é advogado. Será que não? Jamais, ele não falamos tira. a respeito do valor. Acho que é bom, de repente, Mas ele não pode advogar. No projeto aqui, o Kowalski Ribeiro, pelo Twitter, qual o valor de um profissional que não consegue comprovar conhecimento medíocre? Para mim, nenhum. Ele não consegue comprovar. Tinha uma pergunta de um telespectador que me perguntou quanto custaria um paralegal. Ainda não existe o paralegal, né? Não existe. Ainda não existe. Quanto custa? No Brasil não tem, então não tem como você se você contrata, você não contrata porque não existe. Não tem como. Na prática. Bom, a Sandra, do setor Pelo do Vico, eu sou divorciada há 4 anos e quero ir para Londres com a minha filha, mas o pai não autoriza. Há alguma possibilidade? Ela pergunta para o Dr. Witter que, pelo fato de ele ser especialista em direito internacional, embora não seja o tema, mas o senhor pode ajudá-la? Sim, há a possibilidade, contando que ela prove que ela pode sustentar e prover para a criança todas as necessidades da criança. Ok. E ela vai ter que provar isso para o governo de Londres, ali, se é onde ela está querendo ir, que não vai faltar nada para prover. Não, mas ela está dizendo que o pai aqui no Brasil não deixa. Quer dizer, vamos supor que ela consiga provar que tem todas as condições de cuidar da criança em Londres, e, sob o ponto de vista do país estrangeiro, ela resolveu. Mas o pai aqui não está permitindo que ela vá. Como que ela faz para ela conseguir a autorização do pai? A autorização do pai ela não vai conseguir, então ela vai ter que entrar na justiça e isso vai acabar no Itamaraty. E ela vai conseguir levar mesmo. Vai conseguir? Vai, mas vai demorar 5 anos. 5 anos. Aí a menina que inteira 18 anos não quer ir mais. Exato. Não quer ir para Londres? Para Londres quer, né? O Oswaldo pergunta para o Badião o seguinte: Badião, o promotor de justiça tem poder de parar o júri, mandar arquivar e realizar outro júri? O poder do Ministério Público, ele é bastante restrito aqui no Brasil. Lamentavelmente, ele não representa o povo, devia representar o povo, como é a justiça americana. E, que o professor muito bem colocou, lamentavelmente, ele parar o júri é impossível, porque o júri tem um presidente, que é um juiz, e o juiz é que vai deferir ou não o pedido do promotor. Quem manda no júri, quem organiza, quem preside, é um juiz, é um magistrado. Então, o promotor simplesmente como um advogado. Ele funciona como um advogado, mas o advogado da acusação, e cabe ao juiz decidir ou não se para, se convoca outro juiz. É o juiz que vai decidir isso. Então, o promotor não tem essa competência. Ele não pode fazer isso? Não tem essa competência. O se o juiz não tiver pulso forte, tem alguns juízes que não tem, né? Mas, infelizmente, contra essa falta de pulso, tem uns recursos que os advogados podem interpor e colocar o juiz no devido lugar dele. Aqui o Kowalski Ribeiro está perguntando sobre os paraligos, se seria no mesmo nível de aprovados ou não. A pergunta é outra: para ser advogado é necessária a inscrição? É necessária a inscrição. Quem não foi inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil não pode atuar como advogado, ele está fora da lei. Inclusive, se não me engano, existe pena para isso? Claro, processado criminalmente, é crime, exercício legal da profissão. Exercício legal da profissão. O artigo 9º do nosso Código de Ética fala sobre a inscrição na ordem. E é a única profissão que tem um exame pós, que você gradua e depois tem que provar que foi, é o único, né? Não existe Mas aí eu quero colocar um detalhe. Mais uma vez eu devo colocar esse fato. O curso de Direito não é um curso específico para a advocacia. Muita gente não quer advogar, isso que eu tenho colocado. Nos cursos em que ministro aula, nós percebemos muitos colegas cujo objetivo é ser promotores de justiça. O objetivo é ser magistrado e outros que querem, por exemplo, serem profissionais da área de relações internacionais. Em 1986... O que eu estou colocando é que não é necessário obrigatoriamente a advocacia, não é necessário obrigatoriamente a advocacia. Ou seja, se formar em Direito, tornou-se coloquial no Brasil pensar que formou-se em Direito é advogado. Não é bacharel em Direito. Para ser advogado, o que dá ele outras prerrogativas. Né? Outras prerrogativas, a necessidade de que ele passe no exame e, portanto, comprove isso. É muito simples isso. Não, inclusive, me corrijam se eu estiver errado, uma pessoa pode passar em Direito, ser um juiz de Direito
e parar no Supremo Tribunal Federal sem ter passado no exame da ordem? Existe a possibilidade. Existe. Existe Normal, São né? carreiras diferentes. E essa possibilidade não existe nos Estados Unidos. Pois é. Um juiz, para se chegar à posição de juiz, ele tem que ter no mínimo 25 anos de prática de advocacia. O que é um absurdo na minha concepção. Estou falando em questão de Califórnia. Por quê? Eu não acredito que seja um absurdo, porque ele, como advogado, ele sabe que no momento que ele se torna um juiz, ele sabe que o advogado passa. Ele pisou os sapatos, ele andou com os sapatos do advogado. Mais do que isso, doutor, ele conversou com quem move a justiça, com o cidadão que precisa dela. O advogado está do lado dessa pessoa o tempo inteiro. Talvez seja essa a experiência que se busca na Califórnia. E talvez seria interessante no Brasil também. Os Estados Unidos têm muitos defeitos, mas e grandes qualidades. Mas se eu for apontar a maior qualidade americana, é o sistema judiciário americano, que é uma coisa fabulosa. Nós importamos o sistema governamental, o executivo, o legislativo americano, e não importamos o judiciário, que é o mais bonito que eles têm. É o mais bonito. O mais elegante deles é o judiciário, porque um advogado nos Estados Unidos, ele é super respeitado e levado em conta. Você juntar uma prova falsa nos autos, uma provinha falsa, todas as suas provas nos autos são excluídas. O judiciário... Aqui não, o advogado junta um atestado de doença lá, falso, de algum médico qualquer, que não vale, o juiz aceita, suspende uma audiência, depois descobre que aquele atestado é falso, não tem pena nenhuma disso, isso é o fim do mundo. Doutor Badião, mas isso ocorre, se o senhor me permite, em razão especificamente da má qualidade do ensino jurídico. O ensino jurídico, por exemplo, quando foi feita a Universidade de Brasília, o que Darcy Ribeiro imaginou? Que nos primeiros 2 anos, qualquer indivíduo que entrasse na Universidade de Brasília estudasse filosofia, estudasse ética, estudasse psicologia, para que aí depois ele estudasse o curso específico. Alguém que estuda 2 anos de ética... Eu fui aluno da Universidade de Brasília, nós tínhamos um núcleo comum de filosofia, ética, para todo mundo, para médico, para engenheiro, para psicólogo, todo mundo passava por essa fase inicial, que é a formação do aprendizado da vida. Do indivíduo, né? É importante que ele se interaja, que ele esteja interagindo com a sociedade, para que primeiro ele faça isso, depois ele vai procurar a profissão que ele quer escolher. No Brasil é diferente. Eu tenho que chamar os comerciais, mas um aspecto pitoresco. Eu fiquei intrigado com o exame da ordem um dado momento. A minha esposa é bacharel em Direito, né? E ela fez curso para juíza, depois ela viu que é uma área que ela não iria se dar bem e desistiu. E foi fazer o que ela sabe fazer muito bem, que ela é especialista em publicidade. Mas eu peguei e fiz uma prova da OAB, né? Não lá, mas naquela da internet. Você sabe que a minha nota foi muito acima da média das pessoas que fizeram a prova. Eu ainda não passei, eu não passei, mas eu fiquei bem acima da média da maioria dos que prestaram a prova. Aí eu pensei, poxa, mas eu não sou advogado, então para mim eu considero uma vitória. E achei as perguntas razoáveis, porque eu quis ver se era uma coisa do outro mundo que estavam perguntando ali. E me pareceu que dado essa referência minha, que era uma coisa interessante. Mas, rapidinho, uma pessoa aqui, depois eu até acho o nome dela, está perguntando se aqueles advogados que passaram há muitos anos atrás, 20 anos atrás, não tiveram que fazer o exame da ordem hoje. Se eles fossem fazer, eles passariam? Hoje? Se fosse fazer hoje? Facilmente. Facilmente. Existe uma passaria, questão de acho que sim, preparo da porque pessoa. A ordem agora está cuidando mais das provas, tentando trazer experiências, tentando tirar aqueles peguinhas que antigamente faziam. Porque era muito pego. Agora a coisa é um pouquinho mais daquilo que o aluno pode, às vezes, se inteirar mais daquilo que está sendo pedido na vida do dia a dia da advocacia. Eu acho que está mudando muito, as provas estão atingindo os seus objetivos, e você sentiu isso quando você fez a prova, você conseguiu colocar um pouco do que você sabe, isso é importante. De experiência de programa, como jornalista. Só para um dado histórico, havia exame de ordem, sim, há 20, 23 anos. Você poderia optar em fazer um estágio, normalmente quem estudava à noite, como foi o meu caso, tinha que trabalhar, não fiz isso. Optei por fazer um exame de ordem.
Fiz o exame de ordem também só em 1991. Ok. O Vicente Aparecido de Goiânia Viva, última coisa aqui, Rosenwald, direito não é a única profissão que precisa de exame para validar o curso. O curso de Ciências Contábeis também precisa de fazer uma prova para ser habilitado. Não sabia, muito obrigado. Nós voltamos já já. Estamos de volta com o Opinião e Debate dessa noite com o tema não aprovados na OAB. Tem chance de atuar como paralegals? O próximo programa, afinal, é procurar um psicólogo, é coisa de louco. Eu quero indicar para vocês o Smile Center. Dentes brancos e alinhados e bem tratados são um excelente cartão de visita. Vai no setor marista, lá com o Dr. Géser, grande Dr. Géser, e agende uma consulta para você ter dentes maravilhosos. O telefone de lá é o 3945-5190. Bom, aqui muitas perguntas. O Marco Túlio Alves, pelo Twitter. Rosenwald, tem oposição diversa sustentada pela OAB. Precisamos regulamentar os paralegals. O Divino, do setor universitário, pergunta para o Dr. Badião o seguinte: eu tive problemas com uma advogada e fui até a OAB e eles não fizeram nada a respeito. O que fazer? Eu não sei o que aconteceu, mas se você for até a Comissão de Prerrogativas, você for até o Tribunal de Ética, né? Fizer a sua reclamação, você vai ser atendido. Eu nunca vi um caso, é o seu primeiro caso, estão vendo? Eu me disponho, inclusive, a conhecer do seu caso, me procure. Eu vou advogar por você, gratuitamente, porque se tiver algum colega meu que não cumpre com as suas obrigações, vamos acertar as contas com ele. A OAB nunca perdoou nenhum picareta até hoje, e todos eles são acertados dentro do nosso Tribunal de Ética. A coisa, o nego chora lá, a mãe não vê. E é verdade, eu particularmente tive um único problema, e quando eu ameacei ir para a OAB, o cidadão já disse, não precisa. A ordem é rigorosa. A ordem realmente... Agora, evidentemente que é preciso ver, como o Badião disse, porque às vezes o cliente está achando que alguma coisa é possível do advogado fazer. O advogado faz o que é possível. Não é porque ele perdeu a causa que você vai levar ele na OAB. Às vezes a sua causa é uma causa perdida. É bom lembrar, inclusive nós julgamos, eu sou conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil aqui, nós toda quarta-feira, às quartas-feiras nos reunimos, julgamos processos éticos disciplinares. É bom lembrar ao colega que isso é um procedimento ético disciplinar, é um processo ético disciplinar. Então ele tem direito à ampla defesa. Então, verifiquemos o que ocorreu depois. O Milton Pinto, do Jardim América: quem deveria dar condições ao bacharel de direito a advogar é o Ministério da Educação. A OAB tem que ajudar a limpar esses advogadinhos de porta de cadeia e ajudar o povo. O Milton, o Ministério da Educação, o MEC é brincadeira. O MEC não existe. Tanto, se o MEC existisse como entidade capaz de proteger o ensino brasileiro, não precisava ter o exame da ordem. Bastava o MEC fazer com que as faculdades tivessem excelência de ensino, como tinham no passado. Porque se o MEC não fosse inoperante, e eu digo com muita convicção que o MEC é inoperante nesse sentido, as faculdades seriam boas. Como no meu tempo eu formei pela Casper Libro, ninguém saía de lá sem saber escrever corretamente, pelo menos isso. Hoje, se a gente faz curso de jornalismo, ele não sabe escrever. Quando eu digo que não sabe escrever, eu tenho um jornalista que vai na minha empresa e fala assim: eu quero trabalhar com você. Ótimo, eu preciso de um jornalista. Você sabe escrever? Sei. Então senta ali e escreve minhas férias. Uma página. O sujeito vai lá, fica lá e aí traz um amontoado de bobagem com erro de português e não sabe escrever. Se não tivesse corretivo do Word, né? Ninguém escrevia. O Word é que salva quase todo mundo. Essa língua é uma língua travada, uma língua difícil, lamentavelmente. Sobre esse detalhe, no ano passado houve o marco regulatório, a Ordem dos Advogados do Brasil catalisou isso com o Ministério da Educação. Nós fizemos o marco regulatório da educação jurídica, inclusive representei a ordem por solicitação do Dr. Henrique Tiburcio. E foi bastante interessante porque há uma tendência à melhoria. Existe um novo programa de faculdades agora, nas faculdades de Direito, as faculdades se comprometeram a isso, inclusive português jurídico. Vai ser colocado com mais ênfase nas faculdades. Eu quero colocar, em 86, quando nós fundamos a revista Consulex, eu selecionei uns 40 acórdãos e sentei com os ministros do STJ e comecei a ler os acórdãos. Ninguém entendia o que estava escrito ali. Os ministros escreviam uma linguagem
um tal juridiquês, que eu não sei de onde é que eles arrumaram isso, Muito cheio latim, de palavras né? difíceis, que até para nós advogados era difícil entender o acordo do juiz. Graças ao trabalho que nós fizemos naquela época da Consulex, junto com a OAB, nós começamos a mudar isso. O tribunal tem que falar com o povo, aí veio a TV Justiça e a coisa começou a ficar mais fácil, mas olha, no passado era muito difícil você entender até os acordos. Principalmente termos em latim e tudo mais. Eles usavam demais. Demais, né? O Alisson, do setor Vila Boa, como está a demanda para ser advogado? Ainda compensa estudar direito? A pergunta para o doutor Marcos Siqueira, que é da Marcos Siqueira Advogados, para saber se acha que ainda vale a pena. Muito. A demanda é boa? Você tem que gostar do que faz, né? Não tem profissão melhor ou pior, tem profissão que você gosta. Você se realizar numa profissão, não adianta, seja qual for, você quer ser músico, fotógrafo, jornalista, médico, advogado, você tem que se dedicar o tempo inteiro. Senão você vai ser um advogado meia boca. Viu, Marcos? Meio período de dedicação à advocacia, você vai ser um advogado mediano, sempre. Eu vejo o seguinte, tem lugar para mais 1 milhão de advogados. Nós estamos aí com um monte de direitos travados. Você vê talões de luz da Celg, você vê talões da Saniago, você vê talões dessas operadoras de telefonia roubando assintosamente o consumidor. Está faltando advogado. Está faltando advogado para descer o cacete nesse pessoal, porque não pode deixar. Você pega essas operadoras de telefonia estão aí, estão roubando descaradamente o consumidor. Está faltando advogado. Essa história que tem muito advogado, eu não acredito nisso não. Está faltando advogado. E corte para julgar também, né? Para julgar, o Emerson... impressionante, principalmente em Goiás. Quantas e quantas comarcas não tem juiz? Tem juiz com 10 mil processos na vara. Isso é o fim do mundo. Que direito, que cidadania pode ser exercida num país que não tem juiz numa cidade? O Emerson, do setor marista, qual o acompanhamento que os paraligas vão ter ou possuem? Quem responderá caso eles cometam falhas? Doutor Witter, como é que fica? No caso, aqui nós não temos, né, a figura do paraligo, mas no caso americano, como é que fica? Dentro do sistema norte-americano, o paralegal, ele é acompanhado pelo advogado, ele pode fazer o research, ele pode fazer a pesquisa, ele pode dar a entrevista, a primeira entrevista, mas quem assina é o advogado. Quem põe o número de licença, no caso, nos Estados Unidos, do Bar License, aqui é a OAB, a licença, é o advogado. Então, a presença do paralegal vai fazer com que a justiça chegue ao povo que não consegue pagar. Mas aí nós temos um problema sério. Só um adendo, quando o senhor falou isso, eu queria colocar, e esqueci, doutor Witter. O senhor falou que o advogado nos Estados Unidos é respeitado. Correto. É um ponto, e é. Agora, ao lado de ser respeitado, ele é odiado, né? Porque você vê muito nos Estados Unidos aquela frase, hate lawyers, não é? Você põe no carro dele, eu odeio advogados, não é? Eu vi isso muito nos Estados Unidos, então, respeitado ele é, mas que eles são odiados também são. Todo né? advogado é odiado pela outra parte, você não perdeu. Mas porque o advogado americano, ele busca o direito. E ele não aceita qualquer coisa, ele não aceita um juiz falar não para ele se ele tem direito. Ele grita, ele sai e traz um juiz presidente dentro da sala. Agora, nesse ponto que foi colocado pelo Dr. Witter, aliás, muito bem, há um problema seríssimo aí. Qual seja o problema? Quando um advogado, como foi colocado pelo telespectador, comete uma infração ético-disciplinar, que seria, entre aspas, o problema que ele cometeria, esse colega advogado ele é julgado pelo conselho. Pois bem, o estagiário não é. O que é o paralegal? É exatamente uma continuidade do estagiário. Ele assina junto com o advogado, mas ele, especificamente, não pode ser julgado pelo conselho. Claro, porque ele não está assinou a petição. Isso segundo o próprio artigo 3º, que ele assina. O artigo 3º seria modificado, o artigo 3º do nosso Código. Inclusive, o projeto é para modificar o artigo 3º e o artigo 9º do Código. Para quê, Rosenval? Para exatamente fazer com que esse paralegal exista, o paralegal. Pois bem, ele não vai poder ser julgado. Então, imagine você, telespectador, né, que foi assistido por um paralegal junto a um advogado. Esse paralegal não vai poder responder um processo ético-disciplinar na Ordem dos Advogados do Brasil. Isso é muito grave. Dentro dos Estados Unidos, grave. Ele é julgado pelo Bar Association. Mas aqui não. O projeto aqui não Mas o que eu gostaria de mostrar ao telespectador é que, infelizmente, o Brasil pega uma ideia boa e deturpa. Exato. Consegue deturpar. Nós podíamos criar o assistente jurídico. Nada de paralegal. O assistente, que é a pessoa que estuda numa escola, preparar para ele saber autuar um processo,
ele sabe para fazer uma ata de audiência, ele sabe promover alguma coisa para auxiliar o advogado. Agora, ele não é advogado, ele é um assistente jurídico. Tira essa ideia de paralegal, bota ele como assistente, cria na faculdade formar assistentes. Esses funcionários do próprio fórum, todos eles passariam por ali. Será que nós não estamos aqui discutindo a inutilidade? No seguinte aspecto, até me ocorreu isso agora e não tinha visto isso antes. O que impede, por exemplo, o Dr. Walter Siqueira, o Badião, quem quer que seja, o Dr. Carlos André Pereira e o Dr. Witter, de pegar uma pessoa que entende muito direito, mas não passou lá no coisa, e falar assim, você vai ficar aqui no meu escritório e vai me auxiliar. Eu vou te dar o nome de secretária, de assessor. De assessor. Ou de assistente. De assistente. Existe impedimento para isso? Nenhum. A OAB vai lá dizer, não, você não pode ter um assistente. Não. Então tem um pelo pouquinho. Administrativo nisso Mas só que ele estuda na mesma escola do advogado. Ele formou junto, sentou às vezes ao lado do colega que virou advogado. É isso que nós estamos dizendo. Tinha que ter uma escola para assistente. Mas eu digo o seguinte, Dr. Walter. Mas existe essa escola. Mas nesse aspecto existe aí, essa escola. Eu sendo advogado, eu faria o seguinte, se o sujeito entende muito de direito, me ajuda a fazer as coisas, e depois eu só olho, não, você fez uma peça maravilhosa, deixa eu assinar aqui. Eu, como advogado, posso pagar para ele o quanto eu quiser. Mas pode, claro. Então isso aí é bobagem. Basta o sujeito saber as coisas que ele pode trabalhar junto com o advogado. Mas, o que você está criando, a advocacia é uma profissão, o escritório de advocacia ele tem alguns privilégios. Nós temos, por exemplo, a possibilidade de contratar um ótimo advogado como associado, não como empregado. Tem menos encargos. Não quer dizer que vai ganhar menos. Provavelmente vai ser um profissional até muito mais bem remunerado por causa disso. Mas nada me impede de contratar. Mas o que está se fazendo aqui é falando, olha, eu vou dar continuidade. Porque aqui na nossa Justiça do Trabalho, nós temos uma coisa chamada paradigma. Se você contrata alguém para exercer uma função de auxiliar jurídico no seu escritório e aí um outro você vai pagar menos, você não pode. Então você tem uma série de amarras. O que está se pondo é uma questão administrativa para o escritório de advocacia contratar alguém, continuar na contratação, alguém de forma legal. Agora que eu entendi. Esquece para legal, põe o nome que você quiser. Se você quiser. Mas aí tem a ver com o nosso emaranhado das leis trabalhistas nossas onerosas. Eu acredito que é isso. É isso que é o problema. Por isso que eu, como dono de escritório, eu acho que é uma coisa boa. E 5 milhões de advogados empregados, isso é ficção. São 5 milhões de bacharéis e 90% deles não querem nem saber da advocacia. Pois bem, mas aí vamos lá. O objetivo da ordem é defender exatamente as prerrogativas do próprio advogado. Então, entremos no mérito. Já existe um curso, por exemplo, na Unitins, lá em Tocantins, existe um curso de prático jurídico. É exatamente esse curso de assistente. Porque o que ocorre, Rosenval e colegas e telespectador, é que pode ser que esse paralegal venha a ser contratado para fazer trabalho de colegas advogados recém-formados e que podem necessariamente perder por uma questão de preço, de valor, o emprego. Mas, de novo, doutor, isso é bastante preocupante. Nós estamos entrando na posição da ordem. Uma coisa que é necessária. Tem um mercado. O cara bom, ele vai prevalecer. É isso que eu penso. Né? O cara bom, ele não vai deixar a sabor do mercado. E outra coisa, gente, já tem um curso de direito, já está tão ruim. Nós vamos fazer um curso de técnico de alguma coisa, vai ser um curso pior ainda do que já tem. Eu acho que a gente tinha que lutar para que tenha um curso melhor, realmente, a OAB faz esse tipo de trabalho. Presta atenção. O que eu penso é o seguinte... E valorizar o profissional. Eu penso o seguinte, assim como tem enfermeira e tem um médico, o enfermeiro ou a enfermeira tem algumas coisas que só ele faz, o médico não faz. Por exemplo, fazer uma ata, você autuar o processo com todas as técnicas para não haver fraude. É muito importante uma escola que ensina isso. Ensina a fazer uma ata, ensina a fazer uma termação, enfim, trabalhos que nós precisamos contar com eles, tanto no escritório de advocacia, quanto no próprio fórum, nas varas, para que esses profissionais sejam formados numa escola específica para isso. Não é função nossa, advogado. Vamos para um breve intervalo. Desculpa, doutor Witter, que já chamou ele 4 vezes. Nós vamos para um breve intervalo comercial. Prometo dar a palavra para o senhor assim que voltar. Nós voltamos já já. Estamos de volta com o tema desta noite. Não aprovados na OAB têm chance de atuar como paralegais? É isso mesmo, né? Paralegais. Próximo programa, afinal, procurar um psicólogo, é coisa de louco.
Você já pensou em gerar sua própria energia, economizar na conta de luz e ainda ajudar o planeta? Basta você procurar a Sustenergia. A Sustenergia tem todas as opções de mini usina para captação de energia solar, para indústria, para empresas, para grandes residências, e lá você vai ser bem servido com a tecnologia alemã. O telefone é o 3607-3531. Vamos aqui tentar responder o maior número possível. A Maria Priscila, no Brasil não se implanta a pena de morte porque é causa pétrea. Isso é verdade, Badião? É verdade, Badião? Não sei porque... É uma causa pétrea, sim, está na Constituição. Agora, implantar ou não implantar é uma questão de continuar a brigar por isso. Eu continuo brigando pela pena de morte para os crimes de latrocínio, estupro, sequestro, tráfico e corrupção. Nesses crimes não tem recuperação, meu amigo. Contra esses bandidos que vieram do inferno e mandaram de volta para o inferno, continuo brigando por isso. Agora, um dia a Constituição muda. Ela é cláusula pétrea hoje, amanhã pode não ser, porque essa Constituição nossa é uma Constituição a bel prazer dos banqueiros. Vá no artigo 192 da Constituição, 192, ache um artigo ali em vigor. Os banqueiros revogaram tudo, ou seja, os banqueiros trabalham à margem da lei. Não podemos pôr a pena de morte, porque a Constituição não ampara, mas também não ampara a prática dos banqueiros. Por que os banqueiros estão até hoje aí? Se a Constituição não tem um artigo que regula a profissão deles. Olha aqui, o Milton Rosenval, a OAB não tem mais autoridade do que o Ministério da Educação. É um absurdo o que a OAB faz. Enquanto isso, as cadeias estão cheias de advogados soltando bandidos. Toda hora é um absurdo. Quem solta, o advogado defende, quem solta é o juiz, né? O Francisco, do setor Nova Esperança, pessoas que querem o registro da OAB deveriam fazer curso complementar que a própria OAB deveria oferecer. Será, doutor Carlos André? Pois não, doutor Walter. Eu acho o contrário. Ele deveria estudar um pouquinho mais na faculdade que ele passa no curso. Com todo respeito a quem às vezes não consegue, faz sua obrigação, ele não está concorrendo com ninguém, ele concorre com ele mesmo. Se ele fizer uma faculdade um pouco mais bem feita, talvez levar um pouco mais a sério, vejo muito professor reclamando que aluno não leva a sério. E é verdade. Talvez ele tenha um pouco mais de menos dificuldade. Doutor Witter, o senhor queria fazer uma colocação? Desculpa, eu falei que ia voltar com o senhor e não fiz isso. Desculpa. Sem problema. Dentro dos Estados Unidos, o advogado é obrigado a fazer no mínimo 3 cursos por ano de continuação de educação. Estudo continuado. Estudo continuado em português, obrigado. Se não fizer, você perde o bar license. Aqui não existe isso. Não existe isso. Em relação... É mais rigoroso, então. Muito rigoroso. Por isso nós somos respeitados. E, inclusive, por meio da Escola Superior da Advocacia, a Ordem dos Advogados do Brasil faz treinamento continuado com os colegas advogados, depois que eles têm a prerrogativa de ser advogados. Aqui tem uma pessoa, o João Batista, do setor Veracruz, só passa na OAB quem tem mala preta e políticos. Só a pessoa que tem dinheiro. Eu não posso concordar com isso, eu não vejo assim, sinceramente. Eu tenho vários amigos. Absolutamente. Nós estamos aqui, somos prova disso, inclusive. Prestaram o exame na OAB, inclusive pessoas simples que eu conheço. De repente, eu tive uma pessoa que foi motoboy na minha empresa, depois ele cresceu, fez o curso de Direito, e para minha surpresa, assim, porque era um rapaz muito humilde de origem, ele chegou eufórico, eu passei no exame da OAB. Então, quem organiza a prova da OAB é a Fundação Getúlio Vargas, uma das instituições de maior credibilidade no Brasil. Isso é completamente um estagiário da Católica, da PUC, agora vai formar no final do ano e já passou na primeira fase da OAB. Porque tem a possibilidade de você prestar antes de você formar. O Pedro, da cidade de Goianira, como eu faço para denunciar um trabalho que não foi satisfatório de um advogado? Bom, é só ir na OAB, na comissão de... Ele vai à Ordem dos Advogados do Brasil e protocoliza lá a reclamação. Ao fazê-lo, ele vai para um conselheiro instrutor, esse conselheiro vai instruir o processo dele e vai ser julgado posteriormente no próprio conselho. Basta ir ou então ligar na Ordem dos Advogados do Brasil. Você chegar na portaria da Ordem, falar para a secretária da Ordem, eu vim aqui para reclamar do advogado, ela vai pegá-lo pela mão, vai levá-lo até o colega que está aguardando, fica 24 horas lá, como diz o outro, esperando reclamação. Ela pega pela mão e leva lá na sala. Lá ele faz a reclamação dele e aterma a reclamação. Eu tenho um extremo respeito pela OAB, inclusive pela história da OAB no Brasil, que foi sempre uma entidade que nos momentos difíceis ela esteve ao lado da cidadania, do direito. E de quem era inclusive inferior em termos de
de força, de poder, das forças das baionetas. E até hoje está. Nós estamos lutando, por exemplo, quando o voto... eu só acho que às vezes todo mundo acha que a OAB tem que resolver tudo, né? Só falta o sujeito ir lá e falar, esse tempo meu caseiro falou, não, precisa chover, não está chovendo. Falou, não, eu vou lá na OAB, eu tenho que falar com o Tiburcio lá, porque está muito difícil essa falta de chuva. Então, às vezes, a OAB se perde um pouco, eu acho, porque todo mundo acha que a OAB tem que resolver tudo, né? Tem muita gente que acha que a OAB tem que resolver todos os problemas do Brasil. Depois não, Estou até comparando aí, para quem resolve mais problemas, o Ministério da Educação, OAB, covardia com o Ministério da Educação. É covardia. A OAB é muito mais organizada, muito mais atuante, muito mais importante historicamente. Ok. Bom, tem muitas participações aqui, não vai dar para ler todas elas, e eu gostaria de indicar para vocês a Escola Internacional, que lá seu filho estuda uma outra língua, 3 línguas na verdade, e com absoluta qualificação. Fica ali em frente o Bougainville, no setor marista. O telefone é o 3241-8600. A escola de nível qualificadíssimo e realmente faz jus a seu nome, é a Escola Internacional. Bom, eu quero agradecer aqui ao Dr. Carlos André Pereira Nunes, muito simpático. O senhor é professor de português também? Sou. Mas o senhor que está no Odor, na cidade? Sim, sou. Nós até no nosso programa fizemos algumas perguntas que você pôs lá, casas germinadas e outras coisas. Ali no Odor, o senhor parece mais velho. É interessante isso, né? Agora que eu me dei conta dessa... que o senhor é um excelente professor de português, e quem quer ser um bom advogado precisa saber pelo menos português. Dr. Walter Siqueira, que é meu amigo, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Grande advogado, que eu altamente recomendo. Dr. Witter de Siqueira, não tem nada a ver um com o outro, né? As Siqueiras aqui não são. Descobrimos parentesco ainda não, vamos conversar. O doutor Witter Siqueira é meu vizinho, tem uma chácara perto da minha lá, e descobrimos isso hoje, né? Olha que coisa interessante, moramos pertinho um do outro. Muito obrigado pela sua honrosa presença. Trouxe aqui sua companheira, como é que é o nome dela? Mara Pessoni, sócia do escritório também. Mara Pessoni. Mara Pessoni. Isso. Muito obrigado pela presença da Mara Pessoni. E o Badião. O Badião, não posso falar nada, o Badião é uma pessoa que a gente fica assim, amiga do Badião imediatamente. Quem conhece o Badião, ama o Badião, porque o Badião é o seguinte, ser amigo do Badião é ter um exército ao seu lado. Ninguém mexe com você. O Badião tem uma coragem que muitas pessoas admiram, e eu admiro também. As minhas considerações finais são as seguintes. Um país se faz com ideias que são debatidas, discutidas e analisadas de acordo com a necessidade deste país. Eu não sei se esse imenso contingente de advogados que não conseguiram passar na OAB vão ser chamados de paralegais ou de assistentes, o que quer que seja. Eu sei que não é possível mais continuar ignorando esse contingente de pessoas que estão aí, foram formadas e por alguma razão não conseguiram passar e precisam atuar de alguma forma. É preciso analisar isso carinhosamente, porque hoje são milhares e milhares de brasileiros nessa condição de um limbo. E por outro lado, não é possível continuar aceitando que as faculdades de direito coloquem no mercado profissionais que não conseguem comprovar a sua eficiência em qualificação de ensino. São duas coisas que precisam caminhar juntas. Cuidar de quem já sofreu nessas escolas horríveis que tem por aí, não consegue passar, e impedir que outras pessoas continuem sendo vítimas dessas escolas que não são boas. É uma luta de todos nós, porque pessoas que passaram no AB ou não, somos todos brasileiros que queremos trabalhar num país digno e que os impostos sejam bem aplicados. Não essa merreca que está por aí, porque ninguém tolera mais essa carga tributária absurda. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.